Educação à distância, mudando realidades. Ok, estamos de volta. Olha, vi muita gente angustiada no módulo passado, né? Querendo saber que atividade que a gente faz, mas vocês já fizeram, não é? Que era exatamente dialogar entre vocês, entre seus pares, em que situação se encontrava o fundo dos direitos da criança da sua localidade, né, do seu município, e como é que estava a situação do acompanhamento do orçamento criança. Então, muita gente já se colocou aqui, já fez algumas interrogações, né, alguns questionamentos, já fez inclusive algumas contribuições, trouxe também algumas situações que estão acontecendo, né, que não estão a contento, não é? Alguns já tiraram algumas dúvidas, já fazendo alguns questionamentos para a gente. Então, é isso mesmo. As atividades, elas consistem principalmente em estar fomentando nos coletivos, né, nas turmas, a capacidade de dialogar sobre as situações e de aprender uns com os outros, fazer uma troca de experiência, trabalhando aqui em cima daquilo que o professor Vicente falava, as boas práticas também, né, trazendo, olha, lá no meu município, deu certo quando a gente fez assim, quando a gente fez assado, a gente conseguiu organizar isso aí assim e tal, fizemos tal, o mecanismo foi esse. Então, isso é que é importante, né? Porque a formação, ela só acontece realmente, a compreensão das temáticas, ela só acontece quando a gente volta para a nossa realidade, a gente ressignifica essa realidade. Então, essa formação, ela exerce esse papel de estar trazendo o que tem de teórico, mas principalmente a maior importância que vocês tragam para a gente como é que está na prática aí e quais são o que a gente pode fazer para orientar para que possa fazer os ajustes necessários, sabendo que nós estamos lidando com realidades completamente diferenciadas e a gente obedece e reconhece, né? Não obedece, mas reconhece todas essas potencialidades e também desafios de cada localidade, né? É por isso que é importante sempre voltar para a localidade e dizer, e aqui, como é que estamos, né? Então, todas as atividades que eu propus, todas elas são nesse sentido, inclusive até as não presenciais, são sempre de vocês estarem se reportando às suas realidades locais e aí confrontando com o que estão nas resoluções, o que estão no texto do auxiliar que eu coloquei do IPEA, né? E que foi o único que eu utilizei, né? Sempre no sentido de vocês estarem voltando para suas localidades e discutindo, né? Internamente. Então, nós agora vamos entrar na nossa próxima teleaula, né? A teleaula 6, que vai tratar sobre as conferências dos direitos da criança e do adolescente e vai tratar sobre o processo de escolha do conselho tutelar, né? Dos conselheiros tutelares em todo o Brasil, tá certo? A gente pretende, com isso, também compreender como é que a ação conselheira vai funcionar nessas duas situações que também compõem a política da criança e do adolescente, né, as conferências e o processo de escolha, ok? Então, vamos lá. Eu já sei de antemão que vocês que estão aí já são cátedros na organização, na participação, né, das conferências dos direitos da criança. Vocês já conhecem, são conhecedores de todas as suas etapas, né, de todos os trâmites que são necessários serem feitos para que aconteça uma boa conferência. As conferências são mecanismos, mais uma vez um mecanismo democrático que nós adotamos no nosso país, né, respaldado pela Constituição Federal e também dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que a gente possa conferir, de fato, o próprio nome está dizendo, conferir em que condições se encontram tanto a situação pertinente à criança e ao adolescente, como se encontra a política voltada para esse segmento, né? As conferências, elas não são única e exclusivamente uma matéria, digamos, um mecanismo democrático da política da criança e do adolescente. É um mecanismo que acontece tanto para aquelas políticas consideradas políticas voltadas para a garantia dos direitos humanos, como também as políticas chamadas setoriais. Então,
a gente sempre está acompanhando os ciclos dessas conferências que vem acontecendo, a Conferência da Assistência Social, a Conferência da Saúde, a Conferência do Meio Ambiente, a Conferência da Política sobre Drogas, a Conferência da Pessoa Idosa, a Conferência da Criança e Adolescente, a Conferência da Mulher, e por aí vai uma série de outros. Tanta conferência, os municípios às vezes dizem assim, Mônica, é conferência demais. A gente termina uma, está começando outra. Quando a gente menos espera, a gente eu participo de não sei quantas conferências ao longo do ano, porque é conferência demais e tal. E quando termina uma, já está na hora de começar outra, de organizar outra, a gente se atropela e tal. O que é isso? É porque a gente ainda está no exercício democrático, né? De fazer com que esses mecanismos funcionem. Então, no começo, as rodandas vão assim meio que engrenadas ainda, meio enferrujadas, rangendo, né? Mas com o passar do tempo, quer dizer, tem municípios que já está na 10ª conferência, né? Bem aproximada da conferência, tem gente que já está na 11ª conferência, igual a Conferência Nacional de Direitos da Criança, né? Tal e qual, quer dizer, o número de vezes que aconteceram conferências no Brasil foi o número de vezes que aquele município fez. Em contrapartida, tem outros que eu acompanho que ainda está na 3ª conferência, olha só. Não conseguiu fazer, fez só uma reunião ampliada, ou então não participou de jeito nenhum do processo e tal. E aí tem uma coisa interessante nessa questão das conferências, né? Que assim, às vezes eu vejo as pessoas muito preocupadas com essa questão da organização da conferência e muito mais preocupada com a questão festiva, sabe? Que tenho que levar um grupo tal para cantar, que eu tenho que botar um grupo X para dançar, que eu tenho que trazer uma apresentação cultural não sei de quê, que eu tenho que fazer uma mesa solene, que eu tenho que... e tal. Então, na verdade, digamos assim, o suprassumo, a razão de ser da conferência, deixa todas essas questões que eu acabei de falar em segundo plano. Porque o que tem de relevante na conferência é convocar os mais diferentes segmentos que compõem dos setores, que compõem aquela política, para que venham dialogar a partir do seu lugar, né? Seu lugar de fala, como a gente agora tem utilizado muito, o seu lugar de fala, e que venham para dentro do movimento para dizer, olha, lá no meu lugar onde eu estou, na minha competência, na minha função, é assim, assim, assim. E no meu modo de entender, só melhora se a gente fizer tal, tal, tal. Porque assim, a conferência, como o próprio nome está dizendo, ela confere, mas em contrapartida, ela vai apresentando soluções, estratégias de melhorar. Porque senão não adianta a gente passar 2, 3 dias reunidos numa conferência e só para a gente chorar nossas pitangas. Isso aqui não funciona, isso aqui não está dando certo, isso aqui não sei o quê. A gente já sabe que não está 100% em lugar nenhum. Na verdade, o legado que fica da conferência, a importância que existe da realização, é exatamente para que, nesse contexto, congregando todos os esforços, chamando todos para o diálogo, a gente tenha condições de... Porque uma cabeça pensando é diferente de várias cabeças pensando, né? Então, de estar apontando soluções. Então, o desafio das conferências é avaliar, é conferir as ações, as diretrizes da política nacional de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, não é? Isso aqui é o que está à luz do que está no CONANDA. São espaços democráticos e de construção coletiva que devem ter aspecto vinculante, ou seja, por serem deliberativas, devem ser cumpridas, né? Inclusive, podem tornar-se legislações. É o que aconteceu com muitas das demandas das conferências que a gente acompanhou até aqui. Por exemplo, o SINASE é um resultado de conferência, né? Foi fruto de muito debate durante muitas conferências para poder chegar, transformar, porque o que é o SINASE? O SINASE, na verdade, cria o sistema, né, de como vai executar as medidas socioeducativas voltadas para o adolescente ou a adolescente que cometeu um ato infracional, mas ele vem respaldado por regras que são protocolos internacionais que o Brasil assinou, né, de administração da justiça juvenil. Ou seja, na aula anterior o professor falava que aqui no Brasil nós temos sim
digamos, se a gente queira chamar esse nome, eu não gosto, mas punição, que é o que todo mundo procura, né, quando acontece um crime. Então, esses meninos são punidos ou não são punidos? Então, o Estatuto ele não pensa em punição, mas ele pensa em administração da justiça juvenil, não é? Então, existe uma justiça específica. E o SINASE, digamos assim, no dizer popular, é uma cria desses debates de conferências, né, um amplo debate. Assim como o plano decenal, que hoje está vigente no país, né, ainda está em execução, devagarzinho, muitos municípios ainda não fizeram. O Plano Decenal dos Direitos da Criança também é fruto, é resultado, e várias outras normativas que vieram no decorrer do tempo é fruto desse debate que aconteceu. Então, na hora que for organizar suas conferências, deem menor importância à questão das festividades, as mesas solenes, sabe, eu acho até que elas são importantes. Por quê? Porque é uma mesa no sentido dela ser representativa, não é? De você apresentar de trazer para aquele espaço todas as pessoas que têm a ver com aquela matéria, né? Que todos fazem parte. Então é interessante realmente organizar uma mesa assim e mostrar para aquela sociedade local que está todo mundo ali junto e misturado e querendo fazer algo que vai fazer a diferença na vida de criança e adolescente. Então chama o juiz, chama o vereador, chama o prefeito, chama os secretários, chama a criança ou adolescente, né, para a mesa que tem que estar lá representada, com o direito à fala, porque, afinal de contas, não adianta você deixar falar o prefeito, o secretário, o promotor, não sei quem, todo mundo, todas as autoridades, e a principal autoridade não fala, né? Lembrando que a fala da criança e do adolescente durante a conferência, ela sempre vai ser prioritária em razão das demais falas da população adulta, né? E que essa fala também da criança, ela vai ser uma fala que a gente precisa afinar os ouvidos para aprender a escutar, porque ela vai ser diferenciada. Ela vai vir com a gagueira, ela vai vir com uma dificuldade, com um tremor, ela vai vir com uma timidez, ela vem com uma dificuldade na articulação das palavras, das ideias. E nós temos que aprender a ter paciência de escutar, né? E de respeitar essa fala. Oh, tão bonitinho, falou tão bonitinho. Não adianta fazer isso, adianta a gente escutar de fato o que está querendo ser dito por essa criança ou por esse adolescente e fortalecer, né? Falando nisso, o São Luís mandou a foto do conselheiro mirim. Aí foi. Então, eles estão pedindo para fazer referência, mas eu queria fazer referência à conferência. Sim. Que é um momento importante instituído pela Constituição de 1988, que possibilita a formulação de projetos, mas é um momento de troca. Sim. E de olhar para o território e as dificuldades, as questões no território. Porque as conferências nacionais trazem um caudal, né, como se fosse aqui uma confluência de rios, né? Imagina a Amazônia, né, que está tão isolada, às vezes, nos seus recantos tão bonitos, né, de floresta, de rio, de igarapé. Momento que todos esses rios confluem para a conferência. Uhum. Aí possibilita a troca de experiências e a formulação de propostas conjuntas. Porque muitas vezes cada local acha que está com aquele problema sozinho. E na conferência você vê que pode compartilhar a mesma questão. Por exemplo, a exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma questão que perpassa o Brasil inteiro. Então, ela permite proposta conjunta para ter um mesmo paradigma, mas a ação é diferente. Mas a conferência define paradigmas, metas, prioridades nacionais, locais, e é um momento de muita vida e precisa ser bem preparada, porque muitas vezes cada um quer levar para a conferência o seu probleminha separado, mas primeiro aprender a olhar em conjunto, ver o que conflui
e o que pode ser levado, não é, como uma proposta mais geral. Excelente. Aí, e sempre lembrando que no caso das conferências, elas partem do local para o geral, não é? Isso é importantíssimo, porque ela vai trazendo uma transversalidade, né? Ela vai trazendo também uma horizontalidade das forças, né? E vai fazendo uma escuta de qualidade do local até chegar no geral. Isso é muito importante, porque se fosse ao contrário, a gente ia ter muitos problemas, como a gente já viu nas nossas aulas anteriores, né? Então, escutar o local, escutar os territórios, como vocês bem já colocaram, é fundamentalmente importante, porque vai ser assertivo. Na hora que for fazer a proposta de melhoria, porque a conferência ela vem sempre numa perspectiva, como bem disse o professor, de ao final apresentar uma solução, uma melhoria para uma determinada situação que está sendo constatada e que não está contento, não é? Que não está acontecendo a contento, que está, de uma certa forma, não permitindo que crianças e adolescentes tenham vida digna, se tratando aqui da nossa Conferência dos Direitos da Criança, né? E aí, por isso que a questão da organização da pauta da conferência, a temática da conferência, ela tem que levar em consideração as condições gerais em que a gente está acompanhando o nosso dia a dia. E a gente, olha, gente, isso aqui tem que ser tema de conferência, porque nós temos que chamar a população, tem que chamar todo mundo para cá, para dentro, todos os segmentos, para a gente dialogar sobre isso aqui que não está legal. Isso aqui a gente não está conseguindo sozinho resolver. Então, vamos chamar o povo para conferir com a gente como é que está isso e para fazer as propostas, né? E aí, eu já venho dizendo ao longo das minhas aulas que os municípios sempre esperam que o CONANDA, né, que é o Conselho Nacional, dê a temática, né, da conferência. Vocês sabem que as nossas conferências da criança, elas aconteciam a cada 2 anos, né? E que a partir da 9ª conferência, ela passou a ser a cada 3 anos. Eu particularmente, eu não achei muito interessante essa mudança, porque quanto mais tempo você estende para debater sobre a política, que é uma política geracional de criança e adolescente, mais tempo essa criança, esse adolescente perde, que poderia estar sendo solucionado. 1 ano na vida de uma criança é muito tempo, né? Mas isso não impede que os municípios realizem suas conferências, que criem suas próprias temáticas, né? E que façam isso de uma forma mais a miúde. No meu modo de entender, as conferências municipais deveriam ser a cada ano, conferir como é que está anualmente o andamento daquilo que foi proposto, né? Dentro da política. E aí, acompanhando, juntando com isso, o olhar sobre o plano plurianual, o olhar sobre a lei diretriz orçamentária, a lei orçamentária, a gestão do fundo, tudo isso era para estar dentro dessa salada que é conferir a política da criança e adotando uma temática que fosse pertinente. Dessa forma a gente iria qualificar cada vez mais esse debate, né? Muita necessidade que nós temos de criar esses espaços para debate, para discussão da política, e esse local da conferência, como é deliberativo, né, porque quando você organiza uma conferência, por isso que eu estou falando que ela precisa deixar de ser mais festiva e precisa passar a ser muito mais assim do debate, propiciar maior tempo, maior espaço para que realmente haja, contemplem as falas, não é? Porque às vezes faz assim uma programação, e aí o professor está colocando, tem que ser muito bem programado, muito bem organizado, porque faz uma programação onde a mesa solene toma a manhã toda, e aí depois se dá o tempo de fala para a conferência magna, e aí aquela conferência magna toma o restante da manhã. Quando é para ser aberto o debate, está todo mundo morrendo de fome, todo mundo cansado, então o pessoal não tem mais força para participar, já não aguenta mais, esvazia o ambiente do debate, né? Então, o debate na conferência é o que tem de mais importante, é o que há, né? Se é para fazer alguma coisa, então vamos fazer assim, 20 minutos de conferência magna e 2 horas para debate, porque o debate é que é realmente importante, né? Escutar, lembrando que na conferência
mesmo aquelas pessoas que não são delegadas, né, como a gente costuma chamar essa terminologia, delegado, ou seja, está como aquele que tem credencial para ter direito a voto, né? Então, mesmo as pessoas que não são delegadas, que estejam lá como convidadas, como ouvintes da conferência, elas têm direito à voz também, exatamente porque é um espaço democrático, né? Então, é um espaço de construção coletiva, como bem disse o professor, né? Ao longo desses quase 30 anos de vigência do Estatuto em nível nacional, já foram realizadas 10 conferências. Estamos partindo para a 11ª, com muitas dificuldades, viu, professor? Diga-se de passagem, Conanda tem encontrado muita dificuldade em realmente fazer com que essa conferência aconteça e nos moldes que a gente construiu até aqui, porque, por exemplo, a participação dos adolescentes na organização das conferências foi conquista de conferência, não é? E que agora não está sendo permitido, né? Vocês já devem ter visto aí com a professora Monique, que estava acompanhando bem de perto aí essa questão da participação dos adolescentes. Nem vou voltar nessa matéria. Mas então, nesses quase 30 anos de estatuto, já foram realizadas essas 10 conferências e delas decorreram várias modificações estatutárias ou leis complementares, né, no sentido de garantir os direitos da criança e do adolescente. Eu trouxe aqui os que eu considero são emblemáticos, que é a lei do SINASE, o plano decenal, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Esses 3, então, são realmente, assim, fruto desse resultado dos debates durante as conferências. Eu, pessoalmente, estive participando da construção do plano decenal e foram momentos riquíssimos que a gente vivenciou na Conferência Nacional, quando a gente começou a fazer um debate sobre o direito de participação das pessoas, de crianças e adolescentes com deficiência, que até então a gente não tinha de modo algum dialogado com isso. E na sala em que eu fiquei, no eixo em que eu fiquei para a construção do plano decenal, tinha lá um adolescente com síndrome de Down. Muito interessante essa oportunidade que a conferência nos dá de estar dialogando com vários segmentos, então lá tinha adolescentes indígenas, tinha adolescentes que estavam em cumprimento de medida socioeducativa, que têm olhares múltiplos. Essa questão de ter essa multiplicidade, essa riqueza, essa diversidade no debate é o que faz com que a gente realmente vá para frente, com que a gente caminhe, né? Então, muito importante nesse nosso eixo, né, de debate, com esse adolescente interessantíssimo com síndrome de Down, todo o grupo teve que sempre botar o pé no freio, porque todo mundo queria muito depressa e ele, evidentemente, que era mais lento no raciocínio, nas posições, nas colocações de fala dele, né, pela limitação mesmo da síndrome. E a gente tinha que esperar por ele. Então foi muito interessante que os adolescentes ficaram ao redor e nós também ficamos, porque a gente teve que andar no compasso dele. Isso fez a gente crescer. E aí o nosso eixo, todos os eixos encerraram por volta de 5 horas da tarde, o nosso encerrou 9 horas da noite. Extraordinário, né? E daí, de onde deriva, dentro do plano decenal, tudo que vocês virem dentro do plano decenal voltado para a questão da criança e do adolescente com deficiência é em decorrência da participação desse garoto, não é? Para mim foi uma coisa assim extraordinária. Então, as conferências, elas são extremamente importantes. E a extrema importância é fazer com que crianças e adolescentes estejam lá participando. Importantíssimo que dentro das comissões que organizam as conferências, elas e eles já estejam lá participando do processo de organização, não é? E que em todas, assim, os municípios às vezes fazem por territórios, né? Trabalham isso por territórios, então que todos esses territórios, anterior ao momento da conferência municipal, façam suas conferências livres, que contemplam, como o próprio nome está dizendo, livre mesmo. É só criança e adolescente que participa. Para o adulto não ficar lá, diz isso, menino. Por que tu não fala aquilo, menino? Diz assim, diz assado, manipulando a criança ou adolescente. Uma outra coisa que eu queria chamar bastante a atenção dos conselhos, dos conselheiros que estão aí, conselheiros de direito e tutelares, é sobre a nossa postura adulta dentro da conferência no que diz respeito a servir de espelho para as crianças e adolescentes que estão lá.
Gente, na hora que é para decidir pela escolha dos delegados, é uma guerra. E o adulto, ele acaba passando para as crianças que estão começando aquela jornada de participação uma impressão não salutar, sabe? Inclusive, já vivenciei situações dentro de conferências de crianças chorando, adolescentes chorando, porque não sabia nem por que queria sair delegado, mas o nome era bonito, queria ser delegado. Entende? Então, tem que participar. Essa conferência livre, ela tem que ser muito bem organizada e tem que haver uma orientação para as crianças, para os adolescentes, os próprios delegados, né, os que se propõem a participar da conferência, os adultos, a dialogar internamente sobre esses mecanismos e criar melhores condições para que na hora que for fazer essa escolha dos delegados, não seja um cabo de guerra, né? As pessoas comecem a se desrespeitar e tal, e no final fica criança e adolescente chorando e não sei o quê. Vira um clima horrível. Então, tem que discutir sobre isso também, tem que começar a pensar, elaborar alguns critérios para que possa ser feito esse processo aí da forma mais pacífica possível, compreendendo principalmente que todos estão ali para fazer uma representação nas próximas conferências. Então, você não vai para lá te autorrepresentando, você vai representando, que é o que a gente mais diz para os adolescentes, para as crianças. Ou quem sabe seu desejo, a sua proposta, são as pessoas que estão vivendo, às vezes de uma maneira ainda imaginária, impulsiva, propositiva, sem uma formulação muito rigorosa. Isso. Mas isso é o que a gente chama do emergente. Isso. Então, usando um autor muito citado, que é o Michel Foucault, ele fala aquilo que está na margem passa a fluir. Sim. Não é? E o Gramsci fala da contra-hegemonia. Então, é necessário que essas propostas emerjam. Isso. Elas, às vezes, estão lá no fundo do rio, né? E os curumins têm muito a dizer muito. sobre o que eles estão vivenciando. E nós, adultos, temos que ajudar a formular essas questões. E somente isso, não é? A gente precisa muito ficar nesse lugar de contribuir com a formulação desse pensamento, contribuir com a formulação dessas propostas e não escrever em nome deles, entende? Até o processo mesmo de escolha dos delegados, a gente tem que também fazer uma orientação para que eles tenham um entendimento de que eles estão indo lá para representar aquele coletivo todo que está ali, não é? Então, você vai para lá, não é para falar em meu nome. Aqueles meninos, não é dessa forma. Então, mas isso aí tem que ensinar. A gente tem que ensinar, né? Não nasceu sabendo, nenhum de nós nasceu sabendo. O nosso começo também foi assim, né? Um dos desafios na organização e realização das conferências respeita a representação da participação de crianças e adolescentes, além da promoção de ampla mobilização para a reflexão sobre a infância e sobre a adolescência, buscando, através dessa análise, definir e deliberar diretrizes da política. Essa análise, ela precisa ser muito bem feita, inclusive, como estava bem dizendo o professor, a organização da conferência, ela tem que ser muito pensada, tem que ser muito debatida internamente. Tem essa comissão que é criada dentro do Conselho de Direito, ela tem que já ter uma expertise nessa questão da participação, da organização de conferência. Às vezes até pode chamar especialistas, não é, da determinada área temática para auxiliar, exatamente para trazer uma qualidade nesse debate, né? Quando você vai organizar ali as diretrizes dessa conferência, os parâmetros. Então, tem que trazer isso muito bem amarrado, porque não tem condição de, numa conferência só, discutir absolutamente tudo. Por isso que ela é temática, ela precisa puxar um tema específico. Por exemplo, a dessa vez, que o Conanda está puxando, diz respeito às violências, né? O campo das violações que estão sendo sofridas por crianças e adolescentes, e associando isso como é a questão da proteção integral, a questão das violências e a questão da diversidade, né? Então, fazendo essa interface entre essas três grandes, digamos assim, categorias,
né, que é proteção integral, diversidade e violências, para que a gente possa refletir desde a localidade como é que isso se encontra voltado para a criança e adolescente. Então, essa questão, e aí já sei que alguém perguntou aí no grupo, de quem é a responsabilidade da organização, da realização das conferências? No âmbito municipal, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que precisa criar uma comissão específica, né? Uma comissão que ela não é permanente, ela se dissolve quando termina o processo das conferências, né? Mas quando ela encerra do município, encerrou a conferência municipal, que apresentou as deliberações e que essas deliberações podem até ser encaminhadas para a Câmara Municipal e virar normativa, quando uma vez concluído isso, fechou a comissão, né? Terminou a razão dela existir. E ela é uma conferência deliberativa porque ela tem uma abertura oficial, não é? E ela tem um fechamento oficial. Quando fecha, então ali está fechada, amarrada todas as decisões. Por isso que naquele momento que as pessoas estão votando, que elas precisam levantar o crachazinho para dizer que elas são delegadas e que estão votando, ou seja, elas estão respaldadas por um coletivo para estar lá representando a vontade desse coletivo, por isso que elas votam. Na hora que acontece isso, sempre a pessoa que está à frente da organização da conferência diz regime de votação. Exatamente porque naquele momento ninguém pode sair. Todo mundo tem que ficar lá para contemplar e para homologar aquelas propostas, não é? Que estão sendo colocadas, que é para ter legitimidade, porque não pode só 5 gatos pingados decidir. Então tem que ser uma plenária que tem que estar presente. E a plenária é soberana. Olha que coisa legal, não é? A plenária é soberana, então, mesmo que venha uma determinada determinada proposta, não é? De um determinado coletivo, mas quando chega lá na plenária, essa plenária vai dizer se valida aquela proposta ou não. Então, essa é a razão de ser da conferência. Esse é o momento mais rico. 2 notícias interessantes. O Maranhão já realizou a conferência e o Amazonas está realizando. Hoje, aqui no Amazonas, a conferência está acontecendo na cidade de Manaus de forma exitosa. Olha que maravilha, parabéns, viu? Agora, eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. Daqui a pouco vocês vão estar fazendo uma atividade aí, que é onde eu pergunto exatamente sobre em que pé se encontra essa questão das conferências de vocês, né? E também da organização do processo de escolha, que a gente vai já ver aqui um pouquinho o tempo, porque o professor também vai aprofundar nisso. Eu vou falar só à luz da competência do Conselho Municipal em relação a esse processo, né? Como sendo um ente que organiza esse processo. Mas, assim, eu queria que vocês perguntassem internamente dos estados que estão aí, não é? Quantos municípios vocês têm notícia que nos seus estados realizaram conferências, não é? Lá no Ceará a gente tem 184 municípios. 184 municípios realizaram conferências. O Maranhão 100%. Já realizou. Pois é. 100%. Eu queria que vocês colocassem esses dados para a gente saber em que pé está, né? Olha, o Maranhão, parabéns, né? Manaus e a Amazônia está realizando também, parabéns, viu? Bom, dito isso, então acho que está o supra-sumo aí das conferências, né? Vamos passar aqui para a organização do processo unificado de escolha, né? Com data unificada para a escolha do Conselho Tutelar, tá certo? Que, na verdade, é um processo de escolha para conselheiro ou tutelar, não é? Interessante isso. Por que não é escolha do Conselho Tutelar? Porque não existe chapa, né? Então é escolhido o conselheiro tutelar que vai compor aquele coletivo, aquele grupo dos 5. Então, é uma importante pauta de competência dos conselhos que remete à organização do processo de escolha dos conselheiros tutelares. Esse processo, a partir de 2015, passou a ser realizado de forma unificada nacionalmente. Né? Por que, Mônica? Por que antes era cada um no seu tempo e aí cada qual que ia caminhando aí de acordo com a criação do seu conselho foi, né, emendando uma coisa na outra, e a partir de 2015 foi pensada essa data unificada nacionalmente. Primeiro, eu vou logo dizer para vocês, para dar relevância, tá? Para ter relevância pública, para dar visibilidade. Tá? Para que toda a população acompanhasse em nível nacional que existe um movimento acontecendo nos municípios que dizem respeito à pauta de crianças e adolescentes. Vocês acreditam que essa é a razão primeira?
Inclusive, eu estava lá dentro no debate sobre essa questão da criação da data unificada, né? Que partiu da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente passada, né? Nessa data aí. Então, essa é a primeira razão de ser. É a gente dar visibilidade à nação brasileira que existe um movimento em torno de um órgão que é a principal porta de entrada das violações dos direitos da criança e que também é uma das portas importantes para fazer a devolutiva desse direito. Então, essa é a primeira questão. A segunda é mesmo uma questão de organização mesmo em nível de país. Por exemplo, para o funcionamento das escolas de conselho, como essa que nós estamos aqui hoje, é muito melhor se a gente tem um processo em nível nacional para que todas as escolas possam colocar as suas aulas num período que confluam minimamente para contemplar esse coletivo de conselheiros tutelares que assumiu, né? Essa também era uma das razões. Então, era para demandar as formações de forma massificada, fazer os encontros em nível nacional de forma unificada, porque senão, na hora que a gente ia formando um, o outro já estava terminando o mandato, era uma salada, né? E dessa forma, tem essa perspectiva. Está organizado já, Mônica? Não, não está ainda. Afinal de contas, a gente está indo para o segundo processo, né, com data unificada. Então, é muito novo, essa ideia é muito nova. E é um ano depois da eleição do presidente. Do presidente, exato. Ele tem que destoar dessa eleição presidencial, porque embora ela seja unificada em nível nacional, mas ela tem que fugir dessa agenda governamental, que é para exatamente ela ter uma relevância, ela ter visibilidade. Se fizer junto, aí a gente vai ficar preocupado com a eleição presidencial e esquece o processo de escolha, que para conselheiro tutelar não existe eleição, existe o processo de escolha que é feito através do voto, não é? Vamos deixar isso bem claro, é feito através do voto das pessoas, elas escolhem. Mônica, uma correção. O Maranhão realizou as conferências municipais, mas a estadual vai ser 26 e 27 de julho. Ok, olha aí, pode me chamar, tá? Olha só, as orientações para o desencadeamento desse processo vêm das resoluções do CONANDA, não é? E de mais legislações correlatas, principalmente a Lei 12.696, de 15 de julho de 2012. Essa normativa que eu já vi aqui que alguns municípios colocaram que a sua legislação própria do seu município ainda não adotou a lei de 2012, né? A 12.696. O que é lamentável, porque é a lei que fala sobre os direitos sociais do Conselho Tutelar. E aí, para organizar esse processo unificado, para organizar inclusive o edital, essa normativa precisa estar lá constando em dia, porque são exatamente, você coloca para aquele que pretende ser candidato ao cargo de conselheiro tutelar, quais são as suas condições no que diz respeito às suas obrigações sociais, né? Você precisa constar isso no edital. Quando eu vou quando eu pretendo me candidatar a qualquer processo seletivo, eu preciso saber o que tem para mim, qual é a minha competência, quanto que eu vou ganhar, a partir de quê, né? E quais são meus direitos, o que me cabe. Então, essa normativa ela tem que estar lá já, as legislações que criam os conselhos tutelares nos municípios, elas têm que ser atualizadas nesse sentido, assim como também precisam ser atualizadas em relação a essa normativa de 2019, que a gente já tem visto aqui nas aulas anteriores, que fala sobre a recondução ilimitada, que até então era permitida uma única recondução. Nisso, os conselhos de direito constituem as comissões que são exclusivas para essa finalidade, não é? E vai virar assim, um par caminhando lado a lado com o Ministério Público. Porque enquanto o Conselho de Direito é quem vai fazer, digamos assim, a organização desse processo, vai ficar à frente, orquestrando esse processo, né? O Ministério Público vai ser o Ministério Público da Infância e Juventude, vai ser o Ministério Público vai estar fiscalizando todo esse processo, né? Mônica, me diga uma coisa, e por que essa fiscalização não foi demandada para o Tribunal Eleitoral, não é? Por que não foi para os tribunais? Porque é exatamente isso que eu estou dizendo, não é uma eleição convencional, né? É diferenciado, é um processo de escolha. Então, o que nós temos aqui? Olha, os artigos, o artigo 1º, né? O artigo 132, 134, 135 e 139 do Estatuto passaram a vigorar com a seguinte redação.
O artigo 139. O processo para escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, né, que antes era 3. E aí eu vi que tem normativo municipal que ainda está com 3, professor, ainda consta, né? No primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao ano da eleição presidencial. Né? Esse primeiro domingo do mês de outubro, porque todo mundo já está acostumado que isso aí é uma data unificada nacionalmente para votar, né? Então já foi colocado para facilitar o nosso cérebro para isso. Inclusive, alguns municípios já estão, alguns estados já estão trabalhando com as urnas, né? As urnas que são utilizadas nas eleições pelo Tribunal Eleitoral. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Essa posse também é para dar visibilidade, ela acontece ao mesmo tempo em nível nacional, no mesmo dia, né? Então, é um movimento que acontece no país, né? O dia em que o Conselho Tutelar, os conselhos tutelares, né, vão estar sendo empossados, né? E no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer, entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Mônica, por que é que colocou isso aí na lei? Ah, porque tinha gente que queria trocar o voto até por uma galinha, não é? Mas, Mônica, existe isso, mas não é presumida idoneidade moral? É, mas tem gente que faz isso, né? Então, é por isso que teve que constar aí na normativa, né? A resolução 170 do CONANDA fala o seguinte: processo de escolha mediante sufrágio universal e direto, que é exatamente o nosso voto, pelo voto facultativo, ou seja, você só vai votar se você quiser. Por isso que o Conselho Municipal dos Direitos, também como um ente que articula a sociedade, precisa fazer um movimento, uma campanha, chamar os adolescentes que também têm o direito a votar, que entendam do que se trata o Conselho Tutelar, quais são suas funções, né, quais são suas competências, atribuições, e convoque para participar desse processo, né? Ele deveria ser o principal votante nesse dia, os adolescentes. Assim também como a gente tem feito um diálogo lá internamente no Ceará com o pessoal do Unicef, para que os jovens queiram se interessar por esse processo aqui como forma de oxigenar esse espaço, que também é um espaço de participação democrática, né? Então, os jovens, a partir de 21 anos, de acordo com o Estatuto da Juventude, que a juventude vai dos 15 aos 29, né? Podem participar como candidatos desse processo e oxigenar esse processo, né? É importante. Principalmente agora que esse mandato vai ser uma recondução ilimitada, né? Então, esse voto é facultativo, secreto dos eleitores de cada município ou do Distrito Federal, realizado em data unificada em todo o território, a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro sequente, aí o CONANDA repete, né? Sob a responsabilidade do Conselho Municipal ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele traz de novo, né, dizendo que é da competência do Conselho Municipal, ok? Então, eu sei que é rápido, tendo que passar bem rápido, né? Porque são 2 processos que trazem muitas implicações, que a gente sabe, tem lugares que não é tranquilo o processo de escolha do Conselho Tutelar, viu, professor? Justamente, há um comentário dizendo que há muita interferência de organizações religiosas, políticas, partidárias na eleição do Conselho Tutelar. Por isso, é necessário entender, né, o papel da defesa e do zelo pelos direitos da criança e do adolescente, porque o Conselho Tutelar não é uma carreira política, é um serviço público relevante. Então, é muito diferente ser vereador e ser conselheiro, né? Ou ser um agente pastoral. Né? O Conselho Tutelar não é um agente pastoral, não é vereador, né? É um serviço público relevante para a defesa e o zelo dos direitos da criança e do adolescente. Por isso a população
precisa ser informada, né, do perfil do conselheiro. Né? Ele tem que colocar o seu perfil com toda a transparência. Né? Eu sou formado nisso e naquilo. E é necessário também a prova. Tem pessoas que são contrárias à prova, né, para ser candidatura do conselheiro tutelar. Mas é necessário, né, ter o ensino médio, pelo menos, e ter uma prova, né, de conhecimentos. E talvez a gente possa avançar até para uma carta de compromissos, né, dos candidatos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. E combate às iniquidades, não é? Na Combate às idoneidade iniquidades. moral. Exatamente, porque assim, sempre que os conselhos municipais me questionam sobre isso, olha os possíveis candidatos, né, que estão se colocando aqui no processo, estão nos interrogando, não estão gostando da questão da colocação da prova, né? Não querem fazer prova. E eu costumo brincar e dizer assim, olha gente, me diz uma coisa, o município vai estar contratando, né, porque vai entrar dentro da administração pública, né, uma pessoa que ela vai integrar esse serviço público, que é dito serviço público relevante, que vai zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Ora, imagine, na nossa casa, que não é tão complexo assim, também, mas não é tão como é essa situação, se você for contratar alguém para ficar com a sua criança, você vai ter todos os dedos do mundo, você vai querer saber absolutamente de tudo dessa pessoa. Porque você vai confiar aquilo que é de mais sagrado que você tem na sua casa, que é a sua criança. Por que a gente não tem que ter esse mesmo zelo, essa mesma exigência, esse mesmo padrão de cuidado com o conselheiro que vai estar dentro de uma sala com uma criança nossa? Que as crianças são nossas. Elas pertencem à nação brasileira, não é? Então, como é que pode? São 2 pesos e 2 medidas? Para o meu filho, muita exigência, mas para os filhos dos outros, não precisa de exigência nenhuma. Isso não cabe, não tem cabimento. Então, para mim, eu sempre oriento aos conselhos municipais que quanto mais fechado, quanto mais rígido for o processo, melhor oportunidade a sociedade vai ter de votar em pessoas que têm um comprometimento com a zeladoria dos direitos da criança e do adolescente. Vem uma questão aqui de Bragança, do Admilson, perguntando se o CMDSA pode colocar requisitos adicionais para... Pode e deve colocar requisitos adicionais de acordo com a realidade local, só não pode inventar, né? Não pode fugir do que está dentro da normativa federal, isso não pode. Por exemplo, a normativa diz que é a partir dos 21 anos e eu boto 18, não pode, não é? Isso aí não dá. Mas se eu vou querer fazer agregar, não é? No sentido de que aquilo se torne cada vez mais, eu entregue para a sociedade um candidato cada vez mais preparado, isso aí tem que ser feito, né? Nós estamos chegando aqui ao fim já. Ah, que pena, né? Mas daqui a pouco a gente se encontra para ver as questões que vocês estão colocando. Perguntem muito, que eu fico com muito ciúme. Vocês perguntam muito para o professor e pouco para mim. Não, mas tá no WhatsApp. Até daqui a pouco, tá bom? Um abraço para todas e todos. Estamos de volta, né? Já estamos chegando ao fim. Aí, já estamos terminando o nosso módulo que trata sobre o Conselho de Direito, né? E estamos hoje, nesse momento, finalizando aqui o diálogo sobre a competência do Conselho Tutelar no que diz respeito à questão da organização das conferências e a organização do processo de escolha dos conselheiros tutelares. Escolha, não é processo de eleição. Processo de escolha, tá certo? Muito importante que a gente frise isso, exatamente para que a gente fortaleça que esse é um espaço
que também deve obedecer à laicidade, não é? E deve ser um suprapartidário, tá certo? Todas as pessoas que se candidatam para esse cargo têm todos os seus direitos políticos, direitos fundamentais garantidos, né? Pode ter sua orientação religiosa, a sua, sei lá, todas as suas garantias ou de ter a sua filiação partidária, isso não nos interessa. Interessa que, uma vez se colocando para compor esse coletivo que vai integrar o sistema de garantia dos direitos, né? Dentro desse eixo específico da proteção, que é o Conselho Tutelar, tem que ser sabedor de que você irá atuar com pessoas das mais diversas, com toda a diversidade possível, e por isso você precisa ter, digamos, para o cargo, não pode estar se colocando dentro ou sendo agenciado por grupos específicos que tratam disso. Não fazer com que o Conselho Tutelar seja um trampolim para a política partidária, por exemplo, né? Isso é respeito para com as crianças e adolescentes, né? E o Conselho Municipal é esse órgão que vai ficar organizando esse processo e que evidentemente vai ficar de olho nessas situações, por isso que eu falei que caminha lado a lado com o Ministério Público, que é o órgão que vai fiscalizar esse processo todo, né? Então ficar bem atento, bem ligado sobre isso, para a gente tentar reduzir o máximo possível de pessoas que queiram se aproveitar, né, desse processo, né, e também dessa função para desviar. Aí, dizendo isso, eu não quero dizer aqui que porque o Conselho Tutelar é esse lugar de desvio disso. Não, em todos os lugares que a gente for, a gente sempre vai encontrar desse tipo de situações. Até, por exemplo, se você for para a classe médica, você vai encontrar um bom médico e lá no meio a classe médica não pode ser generalizada porque tem um que destoa. Mesma coisa acontece no nosso sistema de garantia. A gente só não pode ter assim, uma complacência e fazer de conta que não está enxergando, porque isso acarreta prejuízo direto para as nossas crianças e adolescentes, né? Professor, como é que estamos aí de questionamentos, hein? Há uma questão da necessidade de preparar, né, de conselheiros para serem agentes públicos dignos e idôneos e preparados. Mas há municípios que estão agindo, né, de uma maneira de boas práticas, no sentido de levar a prova até para ser feita pelo Ministério Público, né? Eles que estão elaborando a prova e a distinção entre eleição e escolha. Então, o conselheiro, ele não é candidato de um grupo, ele é escolhido em função da sua preparação, do conhecimento que a comunidade tem dele e da confiança que a comunidade tem e da sua preparação. A outra questão dessa escolha, né, é justamente o controle que o Conselho Municipal tem dela, né, como ele vai acompanhar. E uma questão importante, Mônica, é o acompanhamento das deliberações do Conselho e das deliberações da Conferência. Nós já falamos ontem, não é, das mídias sociais, né, e o município deve disponibilizar um ícone, não é, na sua plataforma digital com todas as deliberações das conferências, né, e as atas do Conselho, né, para que a população saiba quem participou, quem não participou, o que foi deliberado, com interação, né? Então a população também pode perguntar que deliberação foi feita. A gente sabe que muitas deliberações
são colocadas, né, de escanteio ou debaixo do tapete, mas há deliberações que são implementadas e há executivos municipais que estão interessados nessas deliberações mais do que em atender interesses aí privados, particulares, né, que muitas vezes dominam a agenda do prefeito. E o prefeito precisa receber os conselheiros, né? Então, é necessário, né, a secretária ou o secretário municipal receber e conversar com os conselheiros. Não só o gestor sub, né, mas o secretário e o prefeito marcar uma agenda, né, de conversa, uma audiência com os conselheiros. Isso é muito importante, porque o prefeito tem uma agenda cheia, complexa, mas ele precisa encontrar esse momento. Tá? Isso. E o conselho também, ele como sendo um agente que tem capacidade de articulação, né, entre todos que compõem aquela sociedade, ele pode sim estar fazendo uma sensibilização, né, nesse sentido de ter inclusive uma pauta permanente. É claro que não pode se encontrar toda semana com o prefeito, mas é interessante que se crie uma agenda. Tem alguns municípios que acompanham que o Conselho Municipal, ele já existe uma agenda já programada com o prefeito mesmo, com o gabinete, né, para sentar e redimensionar e ver como é que estão as deliberações do Conselho, se elas estão sendo realmente vinculadas ao exercício, né, da gestão, né, quais são as dificuldades que essa gestão tem encontrado no sentido e até de se explicar mesmo para o Conselho, olha, isso aqui, eu sei que vocês deliberaram, mas nós estamos dependendo disso, daquilo, dar uma devolutiva para que o Conselho também tenha perna suficiente para devolver para a sociedade, né, para colocar dentro do seu colegiado e devolver para o colegiado, né? Só fizemos, mandamos e acabou-se. Não, tem que... mais uma vez, reforçando a importância da capacidade dialógica que nós precisamos criar, aprender a ter, sabe? Tudo passa por isso, gente. Tudo que a gente vai fazer no campo democrático vai passar por essa capacidade dialógica de cada vez mais a gente aproximar as pessoas, de buscar as vontades, de empoderar as pessoas, de estar trazendo pautas que sejam positivas, né? Não adianta a gente ir para uma reunião e chegar lá, chorar. A gente leva já as propostas prontas, a gente precisa ser mais proativo, né? Convoca os setores e já diz, olha, a gente detectou que tem um problema, a gente já tem uma solução, hein? A gente tem uma proposta aqui para apresentar. Vamos ver se vocês concordam que essa proposta dá certo? Ou se vocês acham que a nossa proposta não é legal, a gente quer escutar vocês, como é que... Para ser mais propositivo, mais assertivo, mais objetivo, não gastar tanto tempo com uma choradeira danada, porque isso afasta as pessoas, elas não querem participar de reuniões que demandam a manhã toda de choradeira e de só botando o problema. Vamos levar soluções, usar a nossa capacidade criativa, inventiva, né, para poder criar pequenas soluções, pequenas estratégias, que dessas pequenas coisas é que muitas vezes resolve uma situação, né, bem problemática. Então, e nisso, essa escuta da criança, a participação da criança e do adolescente, inclusive dos adolescentes no processo de escolha, que aí depois eu queria que vocês me dissessem, como é que está aí no município de vocês essa questão da convocação dos adolescentes que já têm 16 anos, que já estão com seu título de eleitor na mão, como é que eles estão sendo mobilizados para participar desse processo de escolha, desse agente que está assim, ligado diretamente com a sua existência, não é? Que é o Conselho Tutelar? Se vocês conseguiram fazer essa mobilização, essa informação dentro das escolas, né? O Conselho de Direito conseguiu fazer isso, né? Que não é o candidato que vai para dentro da escola pedir voto, não é isso que eu estou falando, tá certo? Estou falando do Conselho, o Conselho de Direito como sendo esse ente organizador desse processo, que vai inclusive convocar a sociedade, vai mobilizar a sociedade para no primeiro domingo de outubro, né, desse ano, está todo mundo lá, realmente apontando quem é, como o professor diz, escolhendo, dizendo quem é essa pessoa que a comunidade está validando
para chegar e compor esse coletivo dos 5, né? Desse colegiado. Então, como é que está sendo feito? Como é que vocês estão fazendo aí esse diálogo? Se tem campanha, se vocês estão construindo alguma coisa junto com o Ministério Público? Lá de onde eu venho, no Ceará, foi criada uma comissão estadual, né? Que está acompanhando esse processo de escolha em nível estadual, que o Centro de Apoio Operacional à Promotoria está dialogando com todas as promotorias da infância, né? Que respondem pela infância no estado todo, para ver como é que está essa questão da fiscalização. A Escola de Conselhos está lá dentro, eu estou lá pela Escola de Conselhos, acompanhando como é que tem acontecido esse diálogo, né? Essa questão da aplicação das provas, inclusive a Escola de Conselho está se aproveitando desse momento para fazer uma coleta do perfil, de quem são esses conselheiros que estão se colocando na condição de candidato para assumir esses cargos e tal. Bem interessante. Então, a Unicef está querendo dialogar com os meninos, abrindo uma ampla campanha para fazer com que os meninos cheguem até as urnas, os meninos que eu digo que são os adolescentes, né? Queiram participar desse processo. Então, a gente está tentando mobilizar. Então, como é que está aí no seu estado, como é que está no seu município, né, esse processo? O ano que vem teremos eleição municipal. Sim. E a sociedade pode convocar uma audiência com os candidatos para ver quais as propostas que eles têm para a criança e o adolescente. Nós fazemos isso no Distrito Federal, o movimento pelos direitos da criança e do adolescente, o movimento antimanicomial, pela saúde mental, de defesa dos direitos da pessoa idosa. Então, os candidatos têm que ter propostas para as diferentes temáticas e áreas e questões que emergem no município, porque os discursos vazios são cada vez mais inviabilizados pela população. A população quer ver como que o candidato vai se colocar diante de um Brasil tão diferente, tão desigual. Então, é necessário priorizar as ações que vão melhorar as condições de vida da população. Certo. Olha, deixa eu responder aqui uma questão que é de Imperatriz. Tem uma pergunta. Temos sim que colocar conselheiros e conselheiras mais preparados no cuidar de nossas crianças e adolescentes. Criar critérios e requisitos para melhor atender nossas crianças e adolescentes é necessário, mesmo que esses critérios, requisitos, venham a ferir o princípio da legalidade? Claro que não. Não tem como um órgão que vai exatamente fazer a observância da legalidade, ele mesmo ferir essa legalidade, né, gente? Não faz sentido. Agora, o fato de eu já sei o que vocês estão querendo dizer. Vocês vão dizer assim, olha, não tem como exigir que seja aplicada uma prova específica, uma prova de conhecimentos específicos, porque não está lá na lei municipal, não é? Eu acho que é mais ou menos isso que vocês estão querendo dizer, né? Então, é o seguinte, por isso que eu estou dialogando diretamente para os conselhos municipais, dizendo, olha, verifiquem como é que estão as suas leis que criam os conselhos tutelares, não é? Evidenciem como é que está lá, como eu estava falando, tem lei municipal que nem consta ainda o dispositivo de 2012, não é? E que precisa ser revisto isso aí, precisa ser revista a situação, porque senão, na hora que chega nesse processo, não tem como fazer essas cobranças, né? Que aí, evidentemente, se não está previsto em lei municipal, fica muito complicado de sustentar um edital desse, né? Sem ter legalidade, né? Isso que eu estou falando, ok? Agora, tem que pensar nisso aí, né? Vocês concordam comigo que o processo tem que ser, assim, o mais amarrado possível, já que vai estar tomando conta das nossas crianças, nossos adolescentes? Vocês sabiam que já aconteceu uma situação de uma comissão disciplinar de um dado município apurar uma denúncia que foi feita de um conselheiro tutelar que violentou sexualmente uma criança dentro da própria sede do conselho, no atendimento, né? Então, fazendo toda essa triagem, ainda podem entrar os abusadores, os pedófilos, tu imagina, sem ter essa triagem, sem ter essa dureza, né? Como é que fica? Não estou querendo dizer aqui com isso, evidentemente,
que, quer dizer que esse pessoal que está entrando todinha nesse naipe é com esse perfil. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que quanto mais a gente conseguir enrijecer o processo, colocar que ele seja o mais, traga o maior número de exigência, apresente para a sociedade esse candidato mais preparado, que mais se aproxime desse ideal que nós desejamos, com certeza a gente vai conseguir, pelo menos, tentar fazer com que a sociedade tenha essa pessoa mais preparada para poder, no dia, escolher, não é? Aí, é claro que ninguém tem escrito na testa que é isso ou que é aquilo, pode acontecer de qualquer forma, mas importa que o processo seja o mais responsável possível, né? Eu te falo essa palavra porque eu acho que é uma palavra que cabe muito, a responsabilidade que o Conselho Municipal tem diante de um processo desse e de que quais são os candidatos, né, que você está colocando, você está disponibilizando para que a sociedade possa votar, né? Possa escolher através do voto. O que mais? Quantas deliberações da última conferência municipal estamos sem acesso a estas para que possamos nos manifestar sobre quais foram ou não alcançadas? No tocante aos desafios do CMDCA para o processo de escolha, não temos observado maiores dificuldades para a realização. Que coisa boa! Isso aqui é o pessoal da Zona Leste, né? Amazonas. Conselho e gestão municipal estão conseguindo viabilizar os trâmites necessários. Ok. Bom, quanto a não encontrar as deliberações, aquilo que eu disse, qualquer cidadão pode chegar lá e solicitar essas deliberações, né? Se porventura você não encontrar no seu conselho municipal, busque o conselho estadual, porque o conselho estadual ele só pode preparar a conferência estadual mediante o acúmulo das propostas que são encaminhadas dos municípios, né? Ele não inventa proposta, ele pega as propostas que saíram do município, lá no caso do Ceará, a gente tem as conferências regionais em nível de estado. Então, faz a etapa das conferências livres, a etapa das conferências municipais, a etapa da conferência regional, que congrega um grupo de municípios para uma determinada região, né? Circunvizinhos ali. E aí faz mais essa etapa que qualifica muito mais o debate. Então, no caso do Conselho Estadual, essas propostas que saem das conferências municipais, elas todas são absorvidas pelo Conselho Estadual para preparar essa etapa da conferência regional. E dessa regional sai um refinamento dessas propostas para a conferência estadual, né? Então, verifique aí se você não consegue encontrar no seu município, porque o secretário executivo, seja lá quem estava à frente, foi embora, deu fim o computador, quebrou, não sei o que, acontece muito disso. Aí, procura lá para ver se você encontra, né? Aí, de qualquer forma, se não tiver lá, fica muito difícil perde-se a história, não é, de toda uma luta, de toda uma demanda popular, que isso é absurdo, né, gente? A gente pensar que isso pode existir. É horrível. Será que podemos sugerir acerca do processo unificado de escolha? Eu sugeriria que o processo de escolha unificado tenha prova, entrevista, pelo menos 90 dias de atendimento, e daí aprova-se ou não, como se fosse probatório? Não sei. Isso vai depender lá da sua localidade, vai depender do debate interno dos conselheiros de direito, né, sobre isso aí, vai depender do diálogo com o Ministério Público, vai depender do que está posto na lei, isso aí é tudo muito local, não é? A gente não tem como fazer um nivelamento. O que a gente orienta, que são orientações, não é? São orientações, é que seja feita uma prova de conhecimento específico, sim, porque a pessoa às vezes não tem nem nada a ver com aquela prática, nem entende o que significa sistema de garantia, não sabe o que significa criança e adolescente e se coloca naquele cargo porque tem gente interesseira, né, gente? Nós sabemos disso. Se coloca para ir para aquele cargo ali porque é um mandato de 4 anos, vai passar 4 anos empregado. E aí eu quero dizer mais uma vez que eu não estou dizendo que isso aqui é massificado. A gente não generaliza nada. Acontece, não sei se vocês estão vivenciando essas situações no município de vocês, mas em alguns municípios a gente evidencia que isso é fato, né? Às vezes na própria municipalidade tem poucas oportunidades de trabalho, então todo mundo quando vê um trabalho que pode permanecer por 4 anos, interessa a muita gente, né? E às vezes
E tem mais uma questão, às vezes nem a remuneração não é nem tão boa assim, mas acontece só em ter uma segurança de 4 anos, pode chamar atenção. Por isso que é importante ter lá no Conselho de Fortaleza, tem uma exigência que é da pessoa ter minimamente uma experiência dentro da política da criança e do adolescente, né? De apresentar seus certificados, de seminário que participou, ou se fez algum tipo de trabalho voluntário qualquer tipo de ação voltada para a criança, de apresentar a sua carteira profissional, dizendo que você trabalhou, teve aquela experiência durante 2 anos, 3 anos, voltado para a criança e adolescente, ou seja, não pode ir para um processo desse que eu ouvi o galo cantar, mas não sei aonde, né? Eu me diga uma coisa, o que é que você fazia antes de ser conselheiro tutelar? Eu era vendedor da sapataria fulano de tal, como eu já perguntei uma vez e o conselheiro disse. Bacana, mas além de você ser vendedor lá na sapataria e tal, que tipo de atuação você fazia com a questão da criança e adolescente, como era assim e tal? Então tem uns que dizem assim, no final de semana eu sempre tive uma prática com criança, eu fazia lá o futebol, eu fazia não sei o quê, e aí nisso eu fui me apegando a essa matéria da criança e participei de umas conferências, fui no seminário, não sei de quê, achei interessante e eu quero atuar nisso aqui, eu estou com vontade de dar uma guinada na minha vida. E tem outros que dizem, não, nunca fui, nunca nem me interessei por isso. E você já ouviu falar do Estatuto de Criança e Adolescente? Já é aquela lei que passa a mão na cabeça dos meninos, difícil assim, não é? Difícil. Ou então que você pergunta aí numa prova de conhecimento específico, o que você acha da questão das crianças trabalharem? Acho super bacana, porque assim a gente vai mudar o país. Poxa, gente, né? É difícil a gente ter os agentes que devem operar, que devem zelar pelos direitos da criança, precisam ter um entendimento mínimo do que nós defendemos, do que está posto dentro da normativa. É muito difícil você zelar pelos direitos que você não conhece, não é, professor? Exatamente, porque não basta a vivência de ter sido criança, todo mundo foi criança. Então, é importante ter a consciência do que é ser o outro criança. Sim. Porque quando as pessoas estão adultas, elas esquecem, não é, que foram criança. E olhar a criança que existe diante dos nossos olhos é tomar consciência da criança que é um outro, que é uma alteridade, que está com demandas, que está com desejos, que está em desenvolvimento, que está com necessidade, que precisa de proteção. E isso não se aprende com a vivência de ter sido criança. Se aprende com discussão, com reflexão e com muito estudo. Não é? A área da criança e do adolescente é uma área importante em muitas especialidades, na medicina, na pediatria, no serviço social, a política da infância, na psicologia, o desenvolvimento infantil, na pedagogia, então nem se fala. Então, o conhecimento dessas dimensões não vai ser incorporada de uma hora para outra, Sim. Mas é preciso uma reflexão de que você não sabe, Isso. ou de que você precisa saber e de olhar a criança como uma alteridade e como alguém que é sujeito da sua história, que é protagonista, porque o que nós temos muito incorporado são duas coisas. Primeiro, a visão normativa do adulto que quer impor à criança uma determinada visão de mundo, sem respeitar a dialogicidade. E a outra questão é da obediência. O lugar da criança é o lugar da obediência e não do crescimento compartilhado, mais com autonomia. Perfeito. Gosto muito. Olha, deixa eu responder aqui uma questão que surgiu aqui sobre a questão do orçamento, né? Como é que são os prazos, né? Olha, LDO, que é Lei de Diretriz Orçamentária, e Lei LOA, não é LOAS, é LOA, sem o S, né? Porque a LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. LOA
é Lei Orçamentária Anual. Essas duas, a Lei de Diretrizes e a Lei Orçamentária, elas precisam acontecer todos os anos. Elas têm que ser elaboradas todos os anos, essas duas peças, né? E precisam ser apresentadas às casas legislativas para que lá tenham aprovação da Câmara ou da Assembleia ou da Câmara Federal, entende? Então, nesse caso, essas duas são anuais, todos os anos tem que existir. O plano plurianual, ele só é feito uma vez a cada 4 anos, tá certo? Ele é feito uma vez a cada 4 anos, sempre deixando 3 anos de um mandato e 1 para o próximo mandato, tá? É sempre feito dessa forma. Então, fiquem ligados que é claro que vai existir um ano que vai existir PPA, LDO e LOA, né? Vai coincidir com aquele ano em que o PPA está sendo construído. Mas os próximos 3 anos não vai ter o PPA, a construção do PPA, vai ter só a LDO e a LOA, entende? Então fique atento aos prazos. Outra coisa, que até eu estava conversando com o professor, ninguém me convidou para participar do ciclo orçamentário. Ué, gente, ciclo orçamentário não é festa não, viu? Que a gente precisa de convite, senão vira penetra. Não é isso. Ciclo orçamentário é uma produção de um documento que vai versar sobre o recurso público, que vai ser feito com o nosso dinheiro. Então, nós temos, inclusive, a obrigação de participar. Então, não precisa ficar esperando que a pessoa ligue para você ou que mande um convitezinho bonitinho, não sei o quê. Nada disso. Você sabe, olha, nós precisamos ser mais curiosos. Não tem a internet na nossa mão, no celular, não é? A gente fuça tudo que a gente precisa lá, pergunta lá para o Google que ele diz um monte de coisa, não é? Faz uma observância disso, fica atento a esses prazos. Eu disse para vocês que os prazos, eles vão acontecer, no caso da LDO, vai acontecer em abril, né? Então, fica vigilante nesses prazos e vai lá e participa, não precisa ninguém te convidar. Você mesmo vai lá, olha, eu vim aqui porque eu quero saber cadê a data, quando é que vai ser colocado lá na Câmara Municipal e não chegou lá no Conselho Municipal da Criança e eu quero saber como é que tá, eu quero participar desse processo, por gentileza, me apresente aqui, porque aí, evidentemente, que a gestão pública não pode dizer, não quero apresentar, não tem querer. Né? É uma peça orçamentária. Então não precisa ficar esperando que alguém te convide para você ir até lá, né? Eu acho que é isso. Alguém fez algum outro questionamento aqui? Sim. Houve um questionamento aqui dizendo que eu só tenho 1 minuto, a plaquinha ali levantou, falando que até agora, nessa questão do processo de escolha do Conselho Tutelar, na verdade, a única coisa unificada que se tem em nível de país é a data. Olha, eu concordo. Eu concordo que a gente tem muita coisa ainda para caminhar. Como eu disse para vocês, a questão da unificação da data era no sentido de dar essa visibilidade para a sociedade, não é? Então agora nós vamos para a cena dos próximos capítulos, porque nós ainda estamos aí no segundo processo, né, unificado. É claro que nós temos muito que aprender. Inclusive, nesse nosso próximo aprendizado aí dos próximos 4 anos, nós precisamos fortalecer os conselhos municipais para que eles realmente estejam empoderados e façam o acompanhamento das ações, das atividades que vão ser desenvolvidas no município, e dentre elas, começar a aperfeiçoar, pensar com extrema antecedência a organização do processo de escolha dos conselheiros tutelares, não é? Então, gente, olha, eu quero muito agradecer pela participação. Quero mandar beijos e abraços para todo mundo adora ganhar beijos e abraços, quero mandar beijo para todo mundo, abraço. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui finalizando a realização de um sonho, aliás, 2 sonhos num só, que é trabalhar ao lado do professor Vicente Faleiros, né, que é meu professor de referência, de cabeceira. Então, o sonho realizado. E o segundo sonho, que é trabalhar aqui nessa região que eu amo de paixão, que eu tenho absoluta certeza que eu vim fazer outro trabalho, que é a região norte, e principalmente a Amazônia Legal. Muito obrigada pela audiência, pela participação, pelo aconchego, pelos abraços, né, do pessoal que está aqui mesmo no IFRO. Prazer trabalhar com você. Muito bom, professor. Tudo de bom e muita paz, tá? Vamos caminhando.
Educação à distância, mudando realidades.